Tropical FM. A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, quadro Entrevista do Dia, são 7 horas mais 33 minutos, 7h33, manhã da terça-feira, instável, chuvosa aqui na capital da hospitalidade, temperatura na casa dos seus 18 para 19 graus. O quadro Entrevista que tem um oferecimento para Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez no centro, a Sicredi Conexão, Sicredi 120 mil associados e também doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral no centro em Planalto Alegre, atendimento também para Caxambu e região. Destaques para o tempo, promessa de instabilidade, chuva e temporais nas próximas horas. Um ciclone ainda deve estar previsto aí para entre hoje, quarta, e amanhã, quinta-feira, o que pode ocasionar temporais e instabilidades aqui na nossa região do oeste de Santa Catarina, o estado num todo, mas também para o Rio Grande do Sul. Então, há essa perspectiva em relação ao clima um pouquinho mais intenso em relação à instabilidade. Mas nesse momento o tempo é de encoberto e a temperatura na casa dos 18 para 19 graus. 7h34, olha a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez no centro, Avenida Santa Catarina 3325-4123, Farmácia São Jorge. Lembrando que tem atendimento familiar para com a sua família diariamente das 15 para 7 às 22 horas. O atendimento também aos domingos, das 8 ao meio-dia e das 14h30 às 21 horas. Aos feriados, o atendimento também é diferenciado. Vai das 7 da manhã às 9 da noite, sem fechar o meio-dia. Estou falando para a Farmácia São Jorge, que além disso, dispõe de uma linha de medicamentos, genéricos, suplementos, linha de cosméticos, entre outros produtos. Farmácia São Jorge, visite e confira. Sicredi Conexão, 120 mil associados nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Em São Carlos, agência com mais de 15 anos. Sicredi Conexão, agora com ponto de atendimento também em Cunhataí. Sicredi Conexão. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre. Tem atendimento na rua 9 de julho, número 173, sala 02. Fica no centro, em Planalto Alegre, mas também atende Caxambu do Sul e toda a região. Doutora Bruna Vanzella, agende um horário, consulta pelo 999350682. Repito, 999350682. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral, que também atende o atendimento clínico ambulatorial e domiciliar em Planalto Alegre. Lembrando que realiza também pequenos procedimentos como retirada de cistos, verrugas, unha encravada, cauterizações, entre outros procedimentos. Doutora Bruna Vanzella, médica clínica geral em Planalto Alegre. Quadro Entrevista no ar, 7h35, como a gente anunciou, aqui estamos recebendo o secretário de Educação do município de Caxambu do Sul, professor Silvano Santin, está por aqui e quero cumprimentá-lo. Bom dia, secretário. Bom dia, Elvis. Bom dia a todos os radiovintes e mandar um bom dia especial para a população de Caxambu do Sul que está nos ouvindo e também nos assistindo, né? Também. Pelo Facebook. Muito bem. O secretário, nós temos várias ações, várias pautas lá em relação à educação. Bem, a segurança é uma das primeiras que eu quero abordar aqui, porque nós tivemos também ajustes nesse sentido, inclusive embasado em projeto lá em Caxambu do Sul, é isso? Isso, Elvis. Antes de falar da segurança, só gostaria de trazer aqui uma frase importante do Albert Einstein, né? Que ele fala que quanto mais eu me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. Então, nessa vida é importante a gente ter o conhecimento científico, mas também ter Deus como guia para que a gente possa fazer um bom trabalho e agradecer mais uma vez então lá aos nossos funcionários da secretaria, agradecer o trabalho dos professores, dos serventes, merendeiras, dos zeladores, e mandar um abraço aqui também para os nossos vereadores que têm nos ajudado e nos apoiado, e também para o nosso prefeito Glauber, nosso vice de Marco, que tem feito um baita trabalho em Caxambu do Sul, e vocês são testemunhas do trabalho excelente que estamos fazendo. Quanto à segurança, Elvis, é importante a gente retomar um pouco a história, né? Foi no dia 5 de abril, se não me falha a memória, aquele fato lamentável lá em Blumenau, né? Ok. Uhum. Um fato
relacionado a uma pessoa ali que causou toda aquela tragédia. Mas nós imediatamente não agimos pela emoção, agimos pela razão. E o nosso prefeito, como é uma pessoa muito bem organizada e de conhecimento, já no dia 13, 8 dias depois, nós apresentamos um projeto de lei para a contratação de seguranças, então, nas escolas. E no dia 18 de abril, esse projeto já foi sancionado pelo prefeito municipal. Então, nós temos lá o cargo de coordenador de segurança escolar. Claro, Elvis, que demorou um tempo para a gente, porque foi criado esses 4 cargos, mas precisava ser pessoas habilitadas, capacitadas, com índole, com capacidade para fazer esse trabalho. Mas estamos lá com os 3 agentes de segurança, os 3 coordenadores trabalhando nas escolas. Fizemos os investimentos necessários, que foram assim, imprescindíveis na questão de monitoramento, né? Melhoramos as câmeras, instalamos alarmes, colocamos o cercamento nas escolas, já tinha cerca, na verdade levantamos mais com concertina, portão eletrônico e um investimento na ordem de R$50 mil para garantir a segurança. O que aconteceu naquela época foi um certo terrorismo de algumas pessoas, criando uma instabilidade na comunidade. Até teve um grupo de pais que vieram conversar com nós lá, fomos conversar com o prefeito, e depois da conversa eles saíram satisfeitos porque realmente nós estávamos no caminho certo. Então hoje nós temos em cada escola, além de um coordenador de segurança, nós contratamos, Elvis, mais um zelador homem para ajudar. Então, para deixar os pais tranquilos, além de toda a estrutura de monitoramento, comunicação, logística, nós temos o segurança e mais um zelador homem que fica direto na escola, tanto na creche quanto na escola do EMBA. Então isso tranquiliza os pais. A organização do transporte escolar também é muito bem feita pelas diretoras, o embarque, desembarque, o cuidado, colocação de portas, enfim. Os pais podem ficar tranquilos que na rede municipal a segurança e o bom atendimento está da melhor qualidade. Muito bem, então são 4 cargos lá criados, já contratados também, que já estão atuando lá, né, secretário? E mais os zeladores, então, é isso? Nós temos, na verdade, contratado 3, porque nós já pensamos na escola nova que estamos pleiteando, então, né? Que já tem essa vaga. Já tem essa vaga garantida, porque nós vamos precisar para a escola nova também, que nós vamos construir lá em Caxambu do Sul. Uma escola, aliás, de mais de R$9 milhões. Exatamente. Até, só para recapitular, para quem não conhece Caxambu, lá nós temos, as unidades são 3 lá então, né? 4 unidades. Creche, escola, entre isso. Todos. Educação infantil, nós temos a creche, o Chapeuzinho Vermelho e a escola Pluma Azul, que funciona dentro da escola Adélia Facins Zanus Dom José, que é uma turma, então é uma escola que vem há vários anos funcionando dentro de uma escola estadual. E a EMBA, a Escola de Ensino Fundamental de 1º a 5º ano. Legal, muito bem. Então, a EMBA, que é a escola do bairro Antena lá, né? Então, tá aí a segurança no município de Caxambu do Sul. Além da segurança, né? Ali com toda a capacitação, a índole da pessoa que ali está fazendo a segurança, também um zelador, né? Bem, mas a educação, esse foi uma das pautas relacionadas à educação de Caxambu do Sul, mas tem outros projetos lá em relação, porque não para, né, secretário? São várias as frentes lá, inclusive, dos investimentos, inclusive em relação à AMOSC também, mas daqui a pouquinho o senhor destaca. O que dá para mencionar aí? O que nós podemos... a questão da educação, a gente vem mantendo um padrão de qualidade, muito bom, né? Aliás, tem sido padronizado lá a forma de educação, de uma forma geral, né? A educação de Caxambu do Sul nesse sentido. A reorganização nos últimos anos, né? O que nós fizemos lá em Caxambu do Sul? A gente fez com que o município de Caxambu do Sul assumisse a sua verdadeira vocação, que é trabalhar de 1º a 5º ano. E a educação infantil. Então hoje, Caxambu do Sul, tivemos em contato há 2 anos atrás com o governo do estado e nós otimizamos as redes. Ou seja, a rede estadual ficou de 6º a 9º ano em ensino médio e a rede municipal hoje é responsável do processo de alfabetização de 1º a 5º ano de praticamente todas as crianças do município, com exceção da escola de Dom José, a escola Adélia Facins Zanus, que é uma escola de campo, então eles têm de 1º a 9º ano. Mas por que nós fizemos essa mudança? Que na verdade
foi muito importante, porque aí nós podemos focar os investimentos. Direciona, né? Direcionar os investimentos e também investir mais na capacitação dos professores e investir em novos tipos de atividades, como nós investimos com robótica, como nós investimos com informática, como nós temos lá os professores que fazem o apoio, como nós temos lá a professora que dá aula de matemática para todas as turmas. Enfim, reforça esse conhecimento que a professora titular faz, além do que a professora faz, nós temos essas outras atividades que fortalecem o processo de desenvolvimento da aprendizagem. E nós passamos, Elvis, por uma pandemia, e nessa pandemia todos sabem o prejuízo que teve para a educação. Então, preocupados com isso, nós aderimos a um programa de avaliação diagnóstica através da AMOS com todos os municípios. E esse programa, Elvis, é muito importante porque ele vai ter 2 tipos de avaliações. Ele vai ter a avaliação descritiva, o aluno vai relatar a sua experiência, a sua atividade, mas o aluno também vai responder questões objetivas. Qual é o objetivo de tu fazer essa avaliação na escola? É para saber aonde nós temos dificuldade e aonde realmente nós podemos focar os investimentos. Nós temos deficiência na aprendizagem? Temos. Então, para isso, nós temos que saber. Então, a gente vai fazer uma avaliação com provas e também uma avaliação diagnóstica para a gente saber realmente quais são os verdadeiros problemas em cada turma e aonde o professor deve trabalhar para que nós consigamos, então, garantir esse processo de ensino-aprendizagem de todas as turmas, para que todos os alunos saibam, né, até o final do 2º ano e para que nós tenhamos lá no 5º ano, Elvis, um IDEB de excelente qualidade. E o mais importante, para que os alunos vão para o 6º ano sabendo as coisas fundamentais que eles precisam saber, que é ler, escrever, interpretar, fazer cálculos, saber a tabuada, isso que é o básico, né? Nós não estamos mais, muitas vezes, conseguindo fazer isso, devido a essa pandemia, devido a essas mudanças. Então nós vamos focar, descobrir o problema, fazer os investimentos, alocar os recursos para que a gente tenha então esse resultado positivo e os nossos alunos realmente saiam sabendo aquilo que é fundamental para eles, para que eles possam ir para uma universidade, possam ir, enfim, fazer um belo trabalho na vida e contribuir com esse país, que é o que nós precisamos. Legal. Essa aí é aquela parte do AMOSC, né? Isso. Exatamente, que o projeto aí que o município de Caxambu do Sul que aderiu, né, em relação aos municípios da AMOSC. Aliás, Caxambu do Sul integra, né, os 20 municípios que fazem parte da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, que é a AMOSC. 7h45, estamos ouvindo o secretário municipal de Educação, o município de Caxambu do Sul, falando sobre, logicamente, a educação num todo aqui que a gente está abordando. Fazia tempo que o secretário não vinha aqui conversar conosco e nesse intervalo foram muitas as ações lá, inclusive participações do secretário em eventos também da nossa região, inclusive aqui em São Carlos, né, secretário? Recentemente esteve por aqui, mas essas são pautas também voltadas à AMOSC, né, em específico, né, mas sempre a integralização da educação aqui na região, né? Verdade, Elvis, a gente tem participamos aqui das reuniões do Conselho Regional dos Secretários, né, do COSEM, discutindo as pautas e encaminhando, trocando experiências, né? Então, inclusive tivemos a participação, podemos participar lá do Summit Cidade em Florianópolis. Exato. Foi muito importante porque a gente viu as novas pautas que a educação, os desafios para a educação, né? E falar em desafio, Elvis, com essas tecnologias, com essas redes sociais, com essas mudanças, eu fiz algumas colocações no programa de rádio sobre o papel dos pais. Qual é o papel dos pais? Qual é o papel dos alunos? Qual é o papel do professor? Né? Então é muito importante que, apesar da gente ter todas essas tecnologias, apesar da gente ter todos os investimentos, apesar dos alunos vão receber agora nos próximos dias o restante do uniforme, já receberam a camiseta, vou receber o agasalho, a jaqueta e a calça também, os alunos lá, tanto os pequenininhos da educação infantil como os do ensino fundamental. Mas é importante que os pais acompanhem seus filhos. É importante que os pais deem limite para os seus filhos, né? Porque nós não podemos admitir que uma criança de 10 anos fique até 22 horas, 23 horas no celular e depois no outro dia, não consegue acordar para ir na escola. Então o pai tem que ter esse cuidado. O limite tem que ser dado.
e acompanhar aquilo que o seu filho está fazendo na rede social. Aliás, Elvis, uma criança de 10 anos não deve, na minha opinião, não deve ter acesso à rede social, a não ser acompanhada pelos pais. Não pode ter toda essa liberdade. Tem que ter um controle, porque senão nós desfocamos daquilo que é importante. E a gente sabe os resultados que vem aí quando isso acontece. Agora, os filhos também têm que ter responsabilidade. Nós temos que trabalhar muito isso, e as crianças têm que entender que elas podem contribuir, que elas podem fazer o tema, né? A gente vê muitas pessoas, fulano não fez o tema, fulano Beltrano não fez o tema. Ora, a criança quando levanta, Elvis, na minha concepção, ela pode arrumar a cama, ela pode arrumar o seu café, depois ela pode tirar a xícara, pode ajudar a mãe a lavar a louça, pode organizar, pode fazer as atividades. Então, a partir do momento que a criança começa a ter as responsabilidades mínimas em casa, ela começa a ter responsabilidades também de fazer o tema, de participar das atividades, de ser responsável lá na escola. Não só levar na brincadeira. Isso é muito importante. E o professor, Elvis, o professor da atualidade, ele não pode só se limitar às 4 horas ou às 8 horas em sala de aula. Ele tem que fazer pesquisa, ele tem que fazer formação fora, ele tem que buscar mais, ele tem que se dedicar além disso aí. Ser professor não é simplesmente, eu vou ser professor porque vou ganhar um salário e aí eu vou viver tranquilo, então eu vou fazer de qualquer jeito. Não dá mais isso. Nós temos uma responsabilidade muito grande de formar cidadãos que realmente venham a contribuir com esse país, né? A gente viu aí o censo dizendo que nós estamos envelhecendo. Eu também estou envelhecendo, né? Isso é perceptível, mas os números também, né? A gente está envelhecendo, graças a Deus, né? Eu quero que o Elvis chegue e diga, o Silvano está com 90 anos, mas está vivo, né? Está vivo, experiência. Então a gente ouviu uma vez um prefeito falar que ele ia parar de investir em creche e começar a investir em locais para atender os idosos. E é uma tendência, a partir do ano 2040, por aí, de começar os municípios a fazer investimento para atender os idosos. Então nós precisamos do quê? De uma população ativa, nós precisamos de uma população que vá produzir, porque nós vamos ter, as pessoas estão vivendo mais, então elas vão acabar gastando mais. Então é importante que a gente faça isso, é importante que a gente vigie. E o mais importante, Elvis, a gente tem que cobrar dos nossos alunos. Os alunos têm que fazer prova, os alunos têm que ter o caderno de caligrafia, os alunos têm que saber a tabuada, os alunos tem que fazer atividades, eles têm que ler, têm que produzir. Escrever. Não pode somente ter acesso a um tablet, a um celular e ler tudo aí. Não, pegar o Google, vou ler, eu tenho dúvida, vou consultar o Google. Esse dia discutindo com um grupo de adolescentes do ensino médio, aí, porque eu uso o celular, porque o professor deixa eu pesquisar no celular, porque eu faço atividade de matemática, se eu errar eu ganho torta na cara. Aí eu perguntei, mas e quando tu vai fazer o vestibular, tu vai fazer o Enem, tu vai poder consultar o celular? Não. E você sabe a diferença? Você sabe interpretar um texto? Você sabe fazer um cálculo, um raciocínio de matemática rápido que precisa? Aí ele não soube me responder. Então nós temos essa preocupação. Por isso algumas atividades focadas que estão sendo feitas na escola, na nossa escola, elas têm sido voltadas para isso. Para que os alunos entendam que é importante estudar, que é importante ler, que é importante escrever, que é importante produzir alguma coisa, porque lá na frente o resultado vai ser positivo. E aí tem um estudo que diz que o que a gente faz, o que a gente vê, o que a gente decora, o que a gente aprende dos 3 aos 10 anos, ele fica para sempre na nossa mente. E a gente nunca mais esquece. Então isso é muito importante. E, Elvis, também falar da PAI, né, Elvis? A PAI... Exato. Antes de falar da PAI, secretário, só inteirando o comentário ali, a realidade hoje, é um ponto bastante importante citado, a rede social, a era da informática, toda essa tecnologia aliada à escola. Você mencionou aí a importância de se inscrever, de calcular, de pesquisar, não da forma através Google, né? Mas uma forma como era também antigamente, era mais difícil, mas se aprendia com aquela dificuldade, né? E o não dos pais, a participação dos pais no não, porque falta muito o não do pai hoje e da mãe, né? Os alunos, as crianças hoje estão muito liberadas. Você mencionou ali o horário em relação a estar dentro de uma rede social, a idade e muito especialmente o horário também. Acho que essa é a discussão no momento.
e você já determinou, já mencionou, intitulou como o maior desafio. Seria por aí mesmo, né? E essa discussão tem que estar em todas as pautas, na verdade. Nós temos, nas nossas escolas, a gente implantou a gestão democrática e os diretores foram escolhidos pela comunidade. Então, assim, a nossa forma de trabalhar, Elvis, é assim, os professores, o coordenador pedagógico tem a total liberdade. Claro, tem alguns projetos, algumas regras que têm que ser seguidas, porque são leis, né? Mas eles têm a liberdade de trabalhar, a gente dá as condições para eles, né? Pagam um salário razoável. Hoje o nosso salário ele é inicial, Elvis. O professor que inicia hoje em Caxambu do Sul, com 40 horas, com graduação, ele ganha 37% acima do piso nacional mínimo. Nós estamos pagando isso. Mas a gente cobra resultado. O que é resultado lá? Eu conversei com os professores e pedi para eles, eu quero todos os alunos com caderno de caligrafia. Eu quero todos os alunos que tenham a tabuada na primeira página do caderno. Aí pode achar, Silvano, isso é retrógrado. Não é retrógrado. Tem algumas coisas que não são retrógradas, que não caem da moda com o tempo. O respeito com os professores, aliás, educação quem dá aos pais. Exatamente. Professor ensina conhecimento. Isso que é importante. Então algumas coisas são básicas lá do tempo do teu avô, do teu bisavô, do meu. Tem que ter esse comprometimento, tem que ter esse tempo. O aluno tem que ter o tempo para estudar. E uma coisa interessante, Elvis, agora passando lá para a questão da Suécia, se não me falha a memória, a Suécia, eles vão investir muito a partir desse ano, em torno de 200 milhões de reais, para comprar livros de papel. Ah, sim, exato. Por quê? Porque as crianças lá todas tinham um tablet. Exato. E o problema de visão que está tendo essas crianças é muito grande. Então o governo daquele país está recolhendo isso e investindo em livro de papel. E um país que começou não que nós não tenhamos que ter o ensino integral, nós temos que investir mais, nós temos que fazer atividades, nós temos que ocupar as nossas crianças, mas a Finlândia está revendo isso. Por quê? Porque lá na Finlândia os alunos passam praticamente o dia inteiro em sala de aula. E está chegando um ponto assim que o governo está revogando isso porque as crianças não estão tendo vida, não estão brincando, não estão suando, não estão correndo, não estão sempre criar uma rotina. Por mais que você crie atividades diferentes, por mais que você crie espaços diferentes, mas é limitado isso. Você cria uma rotina e aí um monte de criança com ansiedade, as crianças saem de casa às vezes às 6 da manhã, voltam às 6 da tarde. A criança praticamente não brinca na rua, não brinca no campo de futebol, não tem aquele convívio igual a oportunidade que nós tivemos por exemplo, dava uma chuva que nem hoje, nós íamos pescar. Exato. Por mais que chegasse em casa, a mãe pegava a chinela e passava em nós, que estava tudo molhado, que pegava gripe. Mas era um contato ali. Final da tarde, Exato. alguém saltava lá na comunidade da linha Santim, dava uns gritos lá, nós já sabia, todo mundo jogar bola até noite. Vinha para casa, o pai destratava, tinha que tomar banho. Que outro dia tinha aula, né? E no outro dia tinha que levantar 5 horas da manhã porque ia na aula a pé até Caxambu. Mas nós tínhamos essas atividades de caçar, pescar, enfim, brincadeiras diferentes. Hoje não se tem mais isso. Hoje o pessoal está fechado, parado. O que o pai faz muitas vezes e a mãe faz? Talvez eu não tenha habilitação para falar de ser pai e ser mãe, porque infelizmente eu não fui contemplado pelo dom da paternidade. Mas eu tenho muitos afilhados. Eu vejo às vezes as crianças com 4 meses de idade, 5 meses, tá lá chorando, me engano, o que o pai faz? Dá o celular. Então isso tem o lado bom, mas também tem um lado que não é tão bom assim. Então é uma preocupação que a gente tem e que depois resulta lá na escola. Aí o aluno tá com ansiedade, o aluno tá revoltado, o aluno briga. E como é que você trabalha isso se o problema está em casa? E muitas vezes os pais não querem admitir esse problema. Não querem admitir. Exatamente. Então é importante a gente refletir sobre isso. Exatamente. É uma reflexão e é um assunto que pouca gente comenta, pouca gente assunta, justamente por esse tabu aí. Mas é de grande valia. Tá se perdendo alguns valores nesse sentido aí que o secretário Silvano nos menciona. A PAI, secretários, Caxambu do Sul tem ajudado bastante a PAI, porque a Caxambu do Sul integra a PAI de São Carlos, minha gente. É verdade, e nós temos que agradecer a PAI de São Carlos, a Juscelia,
A gente cobra bastante eles, estamos sempre falando ali com a equipe toda. E nós tínhamos um objetivo, né? Que a gente foi convidado para ser secretário lá pelo prefeito Glauber. E sempre a PAI para mim foi algo fundamental. Por quê? Porque são crianças que precisam da atenção. E eu fico muito feliz porque eles devolvem para nós esse resultado. A gente viu aí no encontro que teve de divulgação, apresentação das atividades deles aqui no Salão Paroquial, estive presente. E para nossa surpresa, a nossa equipe aqui de São Carlos vai representar na etapa estadual lá em Lages, apresentar o número deles. Até o menino lá é meu tocaio, o Silvano. Mas um grupo de Caxambu do Sul que participou da atividade e a gente fica muito feliz. Então, em Caxambu do Sul, para a gente encaminhar, nós temos 5 veículos de transporte escolar, 5 ônibus. Então, nós temos 3 ônibus que são ocupados todos os dias, manhã, tarde e noite. Então, a gente faz o transporte, Elvis, dentro da cidade, agradecer os nossos motoristas lá. A gente vai de casa em casa, Elvis. Não sei se às vezes não é muito assistencialismo, né? A gente às vezes é cobrado de casa em casa, passa na rua, tem o ponto, recolhe todas as crianças, né? Leva na escola, leva no EMBA, leva no Cândido Ramos, leva na creche. E aí nós temos um ônibus reserva, um velhinho lá, o mais velhinho está de reserva. E nós temos um ônibus, Elvis, um ônibus com ar-condicionado, com elevador, com cadeira de roda, exclusivo para pai. Então nós temos um motorista lá que na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira ele começa o trajeto dele às 11 horas da manhã. Ele vai no interior com um carro pequeno, busca os alunos, recolhe os alunos, chega na cidade, coloca eles no ônibus, pega o ônibus, recolhe todos os alunos nas suas casas e traz até a PAI. E são quantos, seu secretário? São uns 23, 24 alunos. Só que eles não vêm todos, eles vêm 2 vezes por semana. Então vem todos 18 alunos, né? 17, 16, conforme o dia, porque eles fazem 2 vezes por semana. Ok. 1h30 o ônibus está ali. Os alunos conseguem fazer todas as atividades, retornam. Às vezes o motorista corta caminho para deixar na casa quando é muito escuro, vai a Dom José levar. Então é um atendimento que nós estamos priorizando, não porque nós queremos fazer porque é bonito, não, porque eles merecem, porque eles precisam desse atendimento. E aí, nas quintas-feiras de manhã a gente vem com uma van e na sexta-feira de manhã a gente vem com um carro pequeno levar 2 alunos, pega na casa e leva fazer um treinamento. Eles fazem Chapecó na Aurora e eles voltam. Então nós temos dado um investimento, nós temos dado uma prioridade para a PAI. E aquele ônibus que fica de reserva, Elvis, ele atende nas terças-feiras à tarde os idosos. A gente vai buscar os idosos na casa, leva lá no centro para atividades. E nas quintas-feiras à tarde, ele vai até a Volta Grande buscar os idosos para fazer fisioterapia. Não é fisioterapia, não. É aquela outra lá que eu esqueci o nome que faz o Pilates lá? Pilates, esse trem aí. Eles fazem Pilates. E aí, rapaz do céu, eles estão construindo uma piscina para os idosos. Até eu estava lá na quinta-feira, fui lá conversar com eles. Disse, daqui a pouco eu vim tomar banho nessa piscina aí, tenho quase 70 anos, né? Exato, porque tá ficando velho já, né? Tá ficando velho, graças a Deus, né? E aí, essa semana teve um fato, Elvis, olha bem, teve um fato interessante, é bom a gente relatar para a comunidade. Semana passada, o transporte escolar, 3 dias deu problema. De manhã, transporte terceirizado. É verdade que atrasou um pouquinho, mas em nenhum dos dias os alunos ficaram em casa, porque nós temos uma logística assim. Esse ônibus que está de reserva, Elvis, quando o transporte escolar terceirizado ele não consegue fazer, a gente faz o socorro. Claro, a gente desconta depois o dia do transporte que não fez. Mas a gente faz o socorro. Então a gente fez o socorro 3 dias. Teve a publicação na rádio, nas redes sociais, teve fala na Câmara de Vereadores ontem à noite, críticas. Perfeito. O que nós fizemos, Elvis? Nós notificamos a empresa. A gente fez o socorro, fez o desconto e ao mesmo tempo notificamos a empresa e a empresa nos respondeu que esse ônibus ele trocou o ônibus, então colocou um outro veículo e esse ônibus foi para revisão. Mas esse ônibus foi 3 vezes na semana, lá na mecânica, lá na autoelétrica, e não conseguiram descobrir o que era. Só não funcionava de manhã, à tarde e à noite ele funcionava. Então, só para esclarecer a comunidade que algumas situações, quando quebra um ônibus da terceirizado, a gente tem um socorro lá. Às vezes tem que chamar o motorista
lá da parte da agricultura ou do DML, mas a gente faz o socorro, nunca deixa os alunos sem aula. Exato. Sem aula. E mais importante, quando às vezes algum aluno cedia correndo na escola, um aluno acabou copiando a atividade, não veio pegar o ônibus, uma criança, a professora acabou por descuido deixando ele lá, a diretora pegou, levou o aluno em casa. Não então, ficou desassistido. Não fica desassistido, Elvis. Isso é muito importante. Muito bem. Secretário, nosso tempo você foi. Não sei se tinha mais alguma coisa lá, mas eu tenho que encerrar. Perfeito, Elvis. A gente quer agradecer a oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho, de ter essa possibilidade de falar um pouquinho aqui na Rádio Tropical, que é a nossa parceira. E olha aqui, ó, o elogio que chegou para nós agora há pouco aqui em relação à segurança nas escolas, que foi a nossa primeira pauta aqui. O pessoal muito... Como é que é aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Parabéns. Aqui, ó. Parabéns à educação, então, em Caxambu do Sul, já que agilizou a segurança para menor preocupação dos pais. Obrigado pela... Elvis, nós estamos lá, Elvis, como dizer, agradecer a oportunidade por estar aqui, agradecer ao prefeito, ao vice por ter confiado a gente ser secretário, né? E agradecer às pessoas que nos apoiam, nossos vereadores, e dizer assim que nós estamos lá, Elvis, lá na secretaria, comigo não tem cerimônia. Você não precisa marcar a hora para chegar lá. Se eu estiver na cidade, a Larissa Silvano, ó, chegou Elvis, chegou o seu João, chegou o Pedrinho, chegou o aluno para conversar contigo. Nós tratamos todos da mesma maneira. E as pessoas que têm dúvida, venham lá. Qualquer pessoa conversar com a gente, pode vir lá, a gente tira dúvida, a gente esclarece. Se dá um problema, Elvis, lá na secretaria, no transporte escolar, que dá algum probleminha, a gente a gente chama o pai, a criança, o motorista, o monitor. A gente quer resolver as coisas. E o prefeito um dia me disse uma coisa: Silvano, não quero que você me traga problema aqui, você resolva os problemas. Não deve então, por lá. Então, assim, porque a nossa administração tem muita coisa para fazer. Então nós temos resolvido os problemas na educação. E as pessoas que não conhecem o trabalho da educação, venham lá conhecer. Né? Porque envolve o esporte, envolve a cultura. Tem as dois departamentos ligados ainda. E eu queria encerrar dizendo o seguinte, encerrar com uma frase do Albert Einstein, que é um cara que eu admiro muito, porque eu também sou professor de física, então eu li muito o Albert Einstein. E ele diz assim, ó: jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender a conhecer a beleza libertadora do intelecto para seu próprio prazer pessoal e para proveito da comunidade a qual seu futuro trabalho pertencer. Então, assim, nós só vamos ser cidadãos de bens, Elvis, se nós estudarmos e trabalharmos e fizermos a coisa certa. Deixando essa mensagem, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e desejar a todos uma boa terça-feira e que tudo de bom aconteça na vida de vocês e que Deus abençoe a cada um e a cada uma de vocês aí, Elvis. Secretário Silvano Santim, professor lá em Caxambu do Sul e coordenando uma das mais importantes pastas lá da administração municipal, que é a educação, cultura e também o esporte, já que nós temos os dois departamentos também ligados à Secretaria de Educação lá no município de Caxambu do Sul. São 8h05, o quadro Entrevista fica por aqui. A gente vai repercutir trechos e esse recado do secretário, inclusive, no Jornal do Meio-Dia, a partir das 12h05 hoje. Mas lembrando que a entrevista também estará disponibilizada aí no nosso YouTube, mas também lá no nosso site, né? tropicalfmsc.com.br. Aliás, se inscreva lá no nosso YouTube que você tem acesso a essas entrevistas e outros conteúdos e transmissões também da Tropical FM, tá bom? Bem, Educação de Caxambu do Sul foi a pauta hoje para a Farmácia São Jorge, para a Sicredi Conexão e para a doutora Bruna Vanzella. Vem aí, Comando Geral. Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do